Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um pouco da minha experiência enquanto albino, né? Enquanto um homem albino, portador do albinismo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que esse vídeo aqui não é um vídeo de medicina, de genética, biologia, enfermagem, qualquer coisa a ver com a saúde em si. Não tem um objetivo de trazer um vídeo técnico sobre o albinismo, até porque eu não sou dessa área, não sou profissional da saúde, não tenho amplo conhecimento técnico para trazer aqui para vocês. Mas o meu objetivo é tão somente falar um pouco do albinismo do ponto de vista de uma experiência de uma pessoa albina. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que nós, os albinos, somos poucas pessoas. Pelo dado que eu vi que se tinha disponível no Brasil, em que pese não haver um levantamento oficial, ou pelo menos eu não tenho conhecimento desse levantamento oficial, mas até onde eu sei, estima-se que existem no Brasil de 20 a 25 mil pessoas com albinismo. No universo de 215 milhões de pessoas, é praticamente um número reduzido. Tanto que se você, aí que está vendo esse vídeo, puxar pela memória, você talvez não viu nem 5 albinos na sua vida, talvez não viu nem um albino durante a sua vida toda, e muito menos teve algum tipo de relacionamento com essas pessoas, de amizade, estudo, trabalho, ou qualquer, ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, nós somos poucos, e como poucos, e sendo bem prático e sincero, esses poucos, eles não dão muitos votos para os políticos, não existem tantas políticas públicas voltadas ainda para o albinismo. De fato, alguns municípios, Secretaria de Estado, o governo federal já vem aí dando os primeiros passos para implementar políticas públicas para os albinos, porém isso não é algo que vem de longa data e já estabelecido na sociedade brasileira. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui registrado para vocês. Agora eu passo para as minhas experiências práticas de vida que eu queria compartilhar com vocês. É, Basicamente, nós, os albinos, e falando especificamente de mim, porque talvez isso varie de um para o outro, devido a algumas características peculiares de cada indivíduo, tenho basicamente duas dificuldades básicas, né? Que é o sol, ou seja, o sol você tem que ter muito cuidado com ele. Como você pode ver, fazendo aqui um conceito bem básico sobre albinos, são aquelas pessoas que têm a pele muito clara, como você pode ver, tem a pele clara, cabelo claro, olhos claros, pelos claros, e isso faz com que essa alteração genética, posso dizer assim, façam que nós, além de termos essas partes do corpo clara, pele, pelos, cabelos e olhos, façam que nós sejamos indivíduos sensíveis ao sol, aí à claridade. E tenhamos também problemas de visão, né, devido à pigmentação da pele, pelo e olhos, né? Ou seja, a baixa pigmentação, ou seja, a ausência de melanina. Não sei se total ou parcial em alguns, mas é o baixo nível de melanina que é que dá a cor à pele, cabelo, olhos e pelos. Então, voltando, isso traz algumas dificuldades. A primeira é com o sol, ou seja, indivíduos com a pele clara têm propensão maior a ter câncer de pele. Indivíduos albinos que têm a pele mais clara ainda que uma pessoa branca têm uma propensão ainda maior de desenvolver o câncer de pele. Então, essas pessoas, temos que ter muito cuidado com o sol. Ou seja, é o uso do protetor solar, uso de camisas de manga comprida, luva, se tiver, chapéus, bonés, calça, enfim, toda barreira física e química para evitar essa exposição tão direta ao sol. E isso, obviamente, além de trazer certa dificuldade, especialmente para quem mora em regiões mais quentes do Brasil, onde tem um grau de insolação maior, que mora, né, mais perto da linha do Equador, por exemplo, você tem uma, posso dizer assim, segregação social por isso. Por quê?
Por exemplo, eu lembro que desde criança eu acabo que nunca aproveitei bem essas brincadeiras de criança na água, sabe? Chegar numa piscina, ficar o dia todo na piscina, ficar o dia todo no rio, o dia todo pegando sol, aleatoriamente, como uma criança que não é albina. Porque se eu fizesse isso, se eu fizer isso, eu posso parar no hospital. Tanto que eu me recordo de uma experiência que eu tive, acho que 8, 9 anos de idade, que eu fui para uma piscina com a minha mãe, né, minha irmã, e lá, por falta de conhecimento, não me recordo bem, eu acabei ficando muito tempo no sol. E eu tive queimaduras horríveis aqui no ombro, né? Foram manchas, bolhas, melhor dizendo, de água. Parecia que eu tinha mesmo me queimado com água fervendo. Então foi uma experiência ali muito marcante e negativa para mim. Ou seja, voltando aqui, isso faz com que, às vezes, as crianças albinas fiquem meio que deslocadas por não poderem aproveitar totalmente a vida, digamos assim, de brincar com uma liberdade que as outras crianças têm. Esse é o ponto, Sol. Segundo aspecto é da visão. Os albinos, em regra, eles costumam ter baixa visão. Isso faz com que você não consiga, o resultado disso é que você não consiga enxergar bem, ou seja, eu não consigo enxergar bem de média, curta distância mesmo, longa distância nem se fala. Por exemplo, se alguém falar comigo do outro lado da rua, eu não vou reconhecer aquela pessoa. Se alguém falar comigo aí com 10 metros de distância, eu não vou conseguir reconhecer a pessoa. Não consigo ler com uma distância grande, assim como uma pessoa sem albinismo. Eu tenho que ler com uma distância bem, bem curta para conseguir ler o que está escrito aqui no celular, ler algum livro, dessa distância aqui que eu estou mostrando para vocês. Então você fica meio que com a cara aqui dentro do, praticamente dentro do aparelho celular. Você pegar aqui um livro para ler, eu tenho que ler de uma distância bem, bem pequena. Aqui, ó. Aqui eu leio, aqui eu consigo enxergar. Mas isso forçando a vista. Se eu ler assim, eu acabo não enxergando nada, né? Eu vejo só listas pretas das letras. Na escola, por exemplo, era uma dificuldade imensa que eu sempre tive, especialmente na infância. Porque quando você criança, adolescente, você ainda não consegue compreender muito bem por que você é, entre aspas, diferente da maioria. Todo mundo tem a cor normal e você não. Normal assim, padrão, né? Todo mundo enxerga bem, ali senta lá atrás, enxerga, brinca, e você não. Você não consegue ver o quadro. Eu não, mesmo sentando na frente, eu não conseguia ver o quadro. E a vontade que eu tinha era de sentar lá atrás, com as crianças, com os colegas do fundão, enfim, como toda criança, adolescente. Mas acabava que não podia fazer isso. E isso atrapalha muito a educação e o desenvolvimento intelectual. Porque, ora, se você não consegue acompanhar as aulas adequadamente, isso faz com que você tenha que pode ter uma deficiência de desenvolvimento escolar, porque você não está enxergando. Então você acaba tendo que desenvolver uma habilidade diferente de conseguir aprender as coisas sozinho, de buscar conhecimentos sozinho. Não que você vai ser um autodidata necessariamente, mas você tem que acabar tentando transpor essas barreiras para você se auto-educar. Tá? Então isso é uma dificuldade muito grande. E não sei hoje em dia como é que está isso, mas na época que eu estudava não havia um preparo tão grande. Na verdade, o preparo era muito baixo dos professores para conseguirem compreender que que aquele aluno com uma deficiência visual, que é o caso do albino que tem a baixa visão, né? Com deficiência visual, ele precisa de um suporte diferente da escola. Então não havia isso. Já teve caso, por exemplo, que eu lembro de eu levantar para ir copiar do quadro que estava escrito, a professora vai sentar. Aí eu dizia, professora, mas não estou enxergando lá, vai sentar lá no teu lugar. E eu ficar sem copiar a aula. Às vezes eu ia ter aula de informática, que eu estudava no Cefet, fazia um curso eletrotécnica, né, que eu lembro, no Cefet, que hoje são os IFES estaduais, né? E eu chegava perto do computador assim para enxergar. Eu lembro que um professor me empurrou, assim, volta, tipo assim, por que tu tá aí? Te encosta. Eu disse, professor, eu não posso, não tô conseguindo enxergar o que tá aqui na tela, então eu tenho que me aproximar. E ele não ligou, ele disse, te encosta aí.
Então eu fiquei marcado, sabe, por essas cenas aí no ambiente educacional. Mas, graças a Deus que eu consegui compreender isso, né, que tinha que me virar e conseguir buscar as alternativas para poder me educar. E o outro ponto importante também dos albinos é a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Eu consegui compreender isso logo cedo, quase que por uma iluminação divina, uma dádiva, enfim. Não sei porquê, mas eu entendi que eu deveria ser servidor público. E foi o caminho profissional que eu decidi traçar e tenho traçado até então, por meio do concurso público, por meio do estudo. Por quê? Eu via o seguinte, eu pensei, cara, eu não posso pegar só. Então eu não vou poder ser pedreiro. Não é que eu não poderia ser, poderia, mas me prejudicaria. Eu não seria um bom profissional, teria danos à minha saúde. Porque são trabalhos que exigem uma boa visão para você fazer as coisas ali milimétricas, para eu teria que pegar sol. Então eu pensei, eu tenho que estudar. Por exemplo, eu não conseguiria ser um caixa de supermercado, por exemplo, que é uma função aí renegada. Todo mundo diz, caixa de supermercado não é ninguém. Mas eu vejo que quando passa o produto que o leitor não lê, o que o caixa faz? Ele pega o código de barra e digita. Eu não conseguiria fazer isso. Eu demoraria muito para ler cada código, tem que virar, fazer uma estripulia assim para enxergar aquilo ali. Então, era uma tarefa que eu não poderia desenvolver. Ou seja, veja que tarefas simples, que aí as pessoas reputam por simples, simplórias, que qualquer um pode fazer, eu não conseguiria fazer. Então, por exemplo, outro ponto, não posso dirigir, por exemplo. Aqui a gente tem carro, mas eu mesmo não dirijo. Outra pessoa tem que dirigir para mim, minha esposa, ou assim, um amigo, alguém, um parente que tem que dirigir para mim. No mais, eu ando de carona, ando de aplicativo, ando de ônibus. Também é difícil enxergar a letra do ônibus. Para enxergar, eu tenho que esperar parar para perguntar, ou então para ver bem de perto assim quando para, eu vou lá, tento conhecer o ônibus pela cor, enfim, faço algumas associações que me permitem aí me deslocar. Mas mesmo tendo meu carro, não posso dirigir. E isso é algo que confesso para vocês que me chateia um pouco, porque eu tenho o veículo, mas fico com a mobilidade reduzida e sempre dependendo de algum modo, entre aspas, incomodar uma outra pessoa para dirigir para mim. Não conseguiria, por exemplo, ser Uber, né? Ser Uber porque não posso dirigir, não posso ser Uber, não posso pilotar moto, não posso ser entregador do iFood, por exemplo, de delivery, não posso dirigir se eu fosse carro de motorista de um carro de ônibus, não podia ser, não posso ser motorista de ônibus, motorista do carro de lixo, ou seja, todas essas tarefas que envolvem a direção veicular, eu não posso exercer. Ou seja, o mercado de trabalho fica ainda mais reduzido. Ou seja, tudo que exige de pegar um pouco de sol, tudo que exige de uma capacidade visual ali normal, eu não posso trabalhar com isso. Um outro aspecto que eu queria trazer para vocês é o aspecto mental, psicológico, emocional. Hoje, enfim, tenho 40 anos, eu sou muito bem resolvido, enfim, totalmente resolvido, mas na infância, na adolescência, isso não era assim, porque eu me via uma criança, um adolescente totalmente diferente, ali, como eu falei anteriormente, dos meus colegas, dos meus amigos. Então você se sente meio que um peixe fora d'água e não consegue entender bem por que você é diferente da sua família, porque diferente de cor, assim, né, do padrão, diferente dos seus amigos. Então isso acaba pesando muito e acaba te dando certos bloqueios em todos os seus relacionamentos ali nessa época da adolescência, da infância, das pessoas estão ali para colocar apelidos, para fazer bullying, para zoar da sua cara, enfim, para te aperrear. Hoje já há campanhas contra o bullying na escola, mas naquela época que eu estudava não havia esse conceito. Então você tinha que procurar formas de defesa ali que estavam disponíveis. Ou partir para briga, ou partir para apelidar também, ou não tinha muito com quem você se abrir e reclamar. Mas ainda bem que isso tem mudado, né? E, bem, graças a Deus que hoje no Brasil existem movimentos sociais que estão buscando aí organizar essas pessoas, né?
albinos ou famílias, ou pais, mães de crianças albinas que muitas vezes não vão saber como lidar com elas porque não tem aquela experiência. E por isso eu acho que vídeos como esse e outros são importantes para que, de algum modo, né, meio de forma pequena, os pais de crianças albinas consigam compreender como é que é esse mini mundo de uma criança albina, de um adolescente albino. E existe, por exemplo, no Brasil hoje, o Coletivo Nacional das Pessoas com Albinismo, que são pessoas que estão se organizando para fundar a Associação Nacional das Pessoas com Albinismo, que busca congregar essas pessoas, essas famílias, para trocar experiências e, mais do que isso, para lutar por políticas públicas para nós, para os albinos e para as famílias das pessoas com albinismo. E um grande ponto que eu trago é que é, muitas dessas famílias albinas, de pessoas albinas, melhor dizendo, muitos albinos têm baixa condição de renda, baixa condição social, porque, enfim, nasceram em algum lugar que não possibilitou a eles estudar, ou enfim, são diversos motivos que não é esse o objetivo do vídeo. Isso faz com que encareça e dificulte muito para essas pessoas terem acesso a protetor solar de qualidade, a roupas que protejam do sol com qualidade, porque é um custo muito alto que, infelizmente, ainda não é acessível a todos, tá? E acho que uma última coisa que eu queria falar é que, como albino, eu acabei meio que aprendendo a valorizar, ainda nesse aspecto profissional, as profissões das outras pessoas, por mais que elas pareçam irrelevantes, simples, simplórias, né, de que qualquer um faz, como eu falei anteriormente, porque eu não consigo fazer aquilo. Então, eu não consigo fazer aquilo, eu vejo que aquilo, e que pese ser de domínio público, não é qualquer pessoa que consegue fazer. E é por isso que penso que devemos valorizar toda e qualquer atividade profissional, laboral, intelectual que as pessoas se propõem a fazer para melhorar a vida das outras pessoas. Então, esse é o meu relato aqui, minha experiência enquanto albino. Não sei se eu deixei algo de falar, porque são muitas coisas. Enfim, se você quiser comentar algo aí, comente alguma dúvida, alguma pergunta, alguma experiência, pode colocar nos comentários também. Se inscreva aqui no canal. Inicialmente não é um canal sobre albinismo, enfim, é um canal sobre. Eu falo de várias coisas aqui, educação, concurso, enfim. E tirei esse vídeo para falar com vocês, compartilhar a minha experiência. Então curta, compartilhe, se inscreva no canal e me ajude aqui no crescimento desse meu trabalho. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.